Bom dia, a graça e a paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Pela Manhã, que possamos estar refletindo na palavra do Senhor. O texto que vamos falar hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 ao versículo 40, e diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor. Amém? Davi é um dos homens mais conhecidos do Antigo Testamento. Através dessa experiência que ele teve, o seu nome foi ecoado através dos tempos. A sua história é conhecida como pelos cristãos, como pelos não cristãos. Mas o texto ele vai falar durante o capítulo que Davi ele foi ao encontro de seus irmãos. E quando ele chegou lá, o povo de Israel, o exército de Israel, estava cheio de medo. Os homens estavam fugindo. E quando ele foi ver, tinha um filisteu que estava provocando, que estava enfrentando o povo de Israel. Esse filisteu era Golias, um homem de grande estatura, um homem de muita força. E com isso, o coração daqueles homens, o coração do povo de Israel, estava cheio de medo. Seu coração só encontrava escuridão naquele momento, pois eles não estavam vendo esperança naquela circunstância. Mas Davi, ele vai lá e fala: quem é este incircunciso filisteu para enfrentar o exército do Deus vivo? Davi, ele sempre tinha no seu coração o Senhor. Ele sabia que ele fazia parte de um povo escolhido por Deus. E ele vai lá, fala aquilo, e Saul ficou sabendo do que Davi falava. E então Saul mandou chamar Davi, e Davi ele falou que iria enfrentar aquele gigante, a Golias. E Saul ele vai lá e fala: mas você é moço. E Golias, ele tem treinamento militar desde a sua mocidade. Ele é muito mais experiente, muito mais forte que você. E Davi vai lá e fala: enquanto eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio um urso ou um leão, e eu o enfrentei e o matei para proteger as ovelhas do meu pai. E Saul, ele vai lá e fala: então que Jeová, Javé, seja com você, que Deus ele te proteja. E Saul vai lá e coloca a sua armadura sobre Davi. Davi, ele vai lá, experimenta aquela armadura, ele coloca a espada e ele percebe que não teria como usar aquilo. Ele nunca usou aquilo. E ele vai lá, pega a funda, pega o seu cajado, pega as pedras, algo que ele já tinha intimidade, algo que ele já utilizava antes, e foi encontrar o filisteu. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aprender com essa história? Muitas das vezes pessoas eles tentam colocar a sua forma de viver ou estratégias de vida para que a gente possa seguir o mesmo modo que eles. E muitas das vezes pessoas falam isso com bom coração, com boas intenções. Mas nós temos que entender que cada pessoa tem sua missão aqui na Terra. Cada pessoa tem o seu propósito. Cada pessoa tem o seu tempo a cumprir. O Senhor ele tem nos chamado. E o Senhor, quando nos chama, Ele nos prepara, Ele nos capacita. E tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, é uma capacitação do Senhor para as nossas vidas. Davi, ele era pastor de ovelhas. Estava lá cuidando das ovelhas sozinho.
E toda aquela experiência serviu para que ele fosse fortalecido em Deus, para que ele pudesse ter mais conhecimento, ter força para enfrentar o gigante. E não só o gigante, todas as demais adversidades que ele passou até se tornar rei. Davi, ele se tornou rei porque ele continuou tudo que o Senhor tinha planejado para a vida dele. Ele continuou seguindo, continuou firme no que Deus queria para a vida dele, acabou se tornando rei em obediência à voz de Deus. E muitas das vezes nós não temos paciência, muitas das vezes nos sentimos angustiados pelas circunstâncias que passamos, mas que possamos lembrar que tudo que nós vivemos é a permissão do Senhor e que possamos usar as circunstâncias que vivemos para que essas circunstâncias se tornem bênção em nossa vida, para que essas circunstâncias se tornem experiência em sabedoria para a nossa vida, para que quando formos passar por circunstâncias futuras, nós vamos estar preparados, nós vamos estar capacitados, nós vamos estar cheios de coragem e ousadia para enfrentar o gigante que for vir à nossa frente. Que possamos estar firmes no Senhor, que possamos ouvir apenas a voz de Deus, que homem nenhum possa ditar a forma que vamos viver, que homem nenhum possa ditar a forma que vamos seguir, a forma que vamos agir no nosso dia a dia. Que seja apenas o Senhor direcionando os nossos passos em cada momento, em nome de Jesus. Que possamos estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus presente. Queremos te agradecer, Pai, porque cada circunstância que passamos é uma experiência, é uma capacitação, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre conosco, Deus. E, Pai, nós queremos te pedir perdão, porque muitas das vezes nós não entendemos quando passamos por circunstâncias e murmuramos. Perdemos a paciência, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, possamos controlar o nosso ser e tirar o máximo proveito, Senhor, de tudo que formos viver, Deus. Nos dê um coração corajoso, ousado, para enfrentar os gigantes do dia a dia. Que possamos estar sempre confiantes que o Senhor é o nosso general, que o Senhor é o nosso Deus vivo, que está sempre conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, que você tenha um ótimo dia para a glória de Deus. Em nome de Jesus, um grande abraço.